Você já parou para pensar que aquilo em que sempre acreditou, com toda sinceridade, pode não ser exatamente o que Deus espera de você? Foi essa reflexão que virou minha vida de cabeça para baixo. Meu nome é Mary Johnson e por 67 anos, tive certeza de que estava trilhando o caminho certo. Fui criada em um lar cristão tradicional, onde desde pequena aprendi a valorizar imagens e símbolos religiosos. Lembro da minha mãe explicando que os quadros de santos protegiam nosso lar, e que a grande cruz na sala nos lembrava da presença constante de Jesus. Eu acreditava nisso com todo o meu coração. Antes de sair de casa, fazia o sinal da cruz e recitava uma oração diante daquela imagem. Sempre que enfrentava algum problema, acendia uma vela aos pés de Nossa Senhora, acreditando que isso traria alívio e respostas. Rezava segurando um crucifixo, porque para mim aquilo era o elo com o divino. Casei, tive filhos e ensinei a eles os mesmos hábitos e rituais. Se alguém me dissesse que havia algo errado nisso, eu defenderia com firmeza, dizendo que era apenas uma forma de demonstrar minha fé e reverência. Com o tempo, porém, minha fé virou algo automático. Eu frequentava a igreja aos domingos, mas muitas vezes estava mais preocupada em cumprir os gestos religiosos do que em abrir meu coração em oração. Eu acreditava que estava sendo fiel, mas hoje vejo que minha conexão com Deus era distante. Havia uma ausência que eu não conseguia explicar. Tudo começou a mudar em um momento de dor profunda. Perdi meu marido de forma repentina, e foi como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Apesar disso, mantive minhas práticas religiosas. Continuava acendendo velas, orando diante das imagens, esperando ouvir algo, uma resposta, um sinal. Mas o silêncio de Deus persistia. Dentro da igreja, cercada de símbolos sagrados, eu me sentia cada vez mais sozinha. Até que um dia, ajoelhada diante de uma imagem de Jesus, algo dentro de mim começou a questionar: será que essas imagens me ouvem? Será que não estou apenas repetindo gestos vazios? Pela primeira vez, me permiti duvidar. Rapidamente afastei esse pensamento, achando que era apenas uma tentação. Sempre fui ensinada a crer que as imagens representavam o sagrado. Como poderia estar errada depois de tantos anos? Mas aquela dúvida ficou. Nos dias seguintes, mesmo rezando, meu coração parecia vazio. Sentia que faltava algo, que Deus queria mais do que rituais. Foi então que tudo mudou. Numa noite comum, após um dia cansativo, ajoelhei-me como de costume diante da imagem na sala. Enquanto murmurava minha oração, uma dor aguda tomou conta do meu peito. A princípio, achei que fosse apenas exaustão, mas a dor se intensificou até se tornar insuportável. Tentei me levantar para pegar um copo d'água, mas minhas pernas não obedeciam. O ar parecia não entrar mais nos pulmões, e então tudo escureceu. Por um instante, achei que estivesse sonhando. Mas o que aconteceu a seguir jamais sairá da minha memória. Naquele breu silencioso, tive a certeza de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O que presenciei naquele estado mudou completamente minha compreensão sobre a fé. Percebi que tudo o que eu tinha considerado essencial, imagens, objetos, rituais, na verdade estavam me impedindo de experimentar algo muito mais profundo. Lembro de ver meu corpo no chão, imóvel, a mão estendida como se estivesse tentando pedir socorro. Foi aterrador. Eu estava fora de mim, flutuando, vendo tudo acontecer. Uma vizinha ouviu o barulho e entrou correndo, tentando me reanimar. Eu queria gritar, dizer que estava ali, viva, consciente, mas minha voz não saía. Sentia apenas uma leveza silenciosa, como se estivesse suspensa entre dois mundos. Foi nesse instante, entre o desespero e o silêncio, que compreendi algo que anos de prática religiosa não haviam me mostrado. Deus queria meu coração, não os meus rituais. Ele queria relacionamento, não repetição. E foi a partir daí que minha jornada com ele realmente começou. De repente, senti algo que não consigo explicar, como se uma força invisível me puxasse para trás, me afastando rapidamente. Vi minha sala encolher aos poucos até sumir completamente. Tudo ficou escuro. Mas não era uma simples ausência de luz, era uma escuridão densa, quase palpável, como se eu estivesse mergulhada dentro dela, presa. Era mais que escuridão, era solidão. Um vazio profundo, esmagador, que parecia consumir tudo ao meu redor e dentro de mim. Eu não sabia onde estava, nem para onde estava sendo levada.
A única certeza era o sentimento de que algo não estava certo. Pensei nos meus filhos, nas coisas que não viveria mais com eles. Lembrei do riso do meu marido, dos momentos simples que agora pareciam tão distantes e intocáveis. Tudo aquilo que eu ainda sonhava realizar pareceu pequeno, irrelevante, diante daquele abismo. Tentei resistir, lutar contra aquela força, mas não havia nada a que eu pudesse me segurar. Só o vazio. Até que em meio a essa escuridão sufocante, algo mudou. Lá longe, quase imperceptível, surgiu uma pequena luz. Fraca, mas firme. No meio daquele breu, parecia uma estrela solitária no céu escuro. Eu me agarrei mentalmente àquela luz, como se a minha existência dependesse dela. Porque, no fundo, eu sabia que dependia. Aos poucos ela foi se aproximando, e quanto mais chegava perto, mais aquela sensação de opressão diminuía. A solidão começou a se dissipar, como névoa diante do sol. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti uma paz suave, como um alívio silencioso. A luz continuava crescendo. No início, parecia uma pequena chama tremeluzindo, mas a cada instante ganhava intensidade. E com ela, uma presença, algo sagrado, acolhedor. Não era apenas claridade, era uma energia que me envolvia, que me curava de dentro para fora. E então, de repente, a luz se tornou imensa, como se o próprio sol tivesse nascido diante de mim. Fui envolvida por ela de um jeito que não consigo descrever. Era como se eu não tivesse mais corpo, mas ainda assim sentisse cada coisa com intensidade absoluta. Não doía. Ao contrário, era uma luz que confortava, que atravessava a alma. E ao mesmo tempo em que me sentia totalmente exposta, como se tudo dentro de mim estivesse visível, também senti uma paz indescritível, como se aquela luz me aceitasse por completo. Foi então que vi uma figura se formando dentro dessa luz. Primeiro uma silhueta, depois um rosto, e aos poucos, os detalhes foram se revelando. Era um homem. Mas não um homem qualquer. Eu não precisava perguntar quem era. Eu sabia. Sabia como se sempre tivesse sabido. Era Jesus. Meu coração, ou o que ainda restava dele, disparou. Ele estava ali, diante de mim, olhando nos meus olhos. Aquele olhar, eu nunca vou esquecer. Era diferente de tudo. Não era só amor, era compreensão, verdade, misericórdia e justiça, tudo ao mesmo tempo. Ele me via por inteiro. Cada falha, cada erro, cada lágrima. E ainda assim, não havia condenação em seu olhar. Apenas amor puro. Um amor que conhece profundamente, mas não desiste. Tentei dizer algo. Tentei me explicar, pedir perdão, mas não consegui falar. Minhas palavras simplesmente não saíam. Me sentia pequena diante dele, como se minha alma estivesse nua. Então ele deu um passo em minha direção. Com esse simples gesto, fui invadida por uma onda de calor, de cura, de restauração. Foi como se tudo que estava quebrado em mim começasse a ser consertado. Ele falou, não com voz alta, mas sua fala parecia ecoar dentro de mim, como se suas palavras tivessem vida própria. E o que ele disse ficou gravado no mais profundo da minha alma. Por que você me procura em coisas que não têm vida? Naquele instante, tudo fez sentido. As imagens, os objetos, as velas, tudo passou diante dos meus olhos como um filme. Vi as vezes em que me ajoelhei diante de estátuas buscando respostas, os momentos em que toquei crucifixos frios achando que isso me traria consolo, as orações mecânicas, os gestos vazios, tudo apareceu diante de mim. E então ele completou, eu sempre estive aqui. Mas você escolheu se apegar a símbolos. Eu não estou em objetos. Eu estou vivo. E esperei por você o tempo todo. Essas palavras atravessaram meu coração como uma flecha. Senti arrependimento, tristeza, vergonha. Percebi o quanto me afastei dele sem perceber, tentando me conectar com Deus através de coisas que nunca poderiam me ouvir, muito menos me amar. Caí de joelhos. Eu queria gritar que não sabia, que achava que estava fazendo certo. Queria pedir perdão. Mas mais do que qualquer palavra, o que Jesus queria era meu coração. Antes que eu pudesse dizer qualquer palavra, ele estendeu a mão e me tocou. No mesmo instante, uma paz indescritível tomou conta de mim, uma paz que eu nunca havia sentido antes. Foi como se todos os pesos que carreguei durante a vida tivessem sido retirados de mim.
A angústia, a culpa, as dúvidas, tudo simplesmente desapareceu. No lugar delas, nasceu uma certeza tão profunda que me fez chorar. Jesus era real. Ele estava ali. E ele se importava comigo. Não sei quanto tempo fiquei ajoelhada diante dele. Parecia que o tempo havia parado. Era como se eu estivesse entre o céu e a eternidade, e ao mesmo tempo, tudo tivesse acontecido num piscar de olhos. Eu só sabia de uma coisa: eu não queria sair dali. Queria ficar naquele lugar, envolta naquela presença, para sempre. Mas então, com a mesma voz calma que antes havia falado ao meu coração, ele disse algo que me fez estremecer: agora você precisa voltar e contar a eles. Naquele momento, ainda ajoelhada, com meu ser totalmente envolvido por sua presença, senti um aperto no peito. Eu não queria ir embora. Queria ficar. Mas ele sabia exatamente o que eu estava sentindo. Antes mesmo que eu tentasse responder, ele continuou: há muitos, como você, que têm me buscado do modo errado. Pessoas que me procuram em imagens, símbolos, em objetos criados por mãos humanas, mas que não me conhecem de verdade. Fechei os olhos, tentando absorver o que ele dizia, e imediatamente minha mente foi invadida por lembranças. Me vi ajoelhada diante das imagens em casa, segurando meu crucifixo com força, achando que aquilo era o suficiente. Lembrei das vezes em que chorei em frente a uma estátua, esperando por consolo. Todas aquelas cenas passaram diante de mim como um filme. Eu não habito em coisas feitas por mãos humanas, ele disse, com dor em sua voz. Elas não podem ouvir você, não podem enxugar suas lágrimas, nem sarar suas feridas. Eu sou um Deus vivo. E estive aqui, esperando por você o tempo todo. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Pela primeira vez, eu compreendi de forma profunda que havia passado anos tentando me conectar com Deus da maneira errada. Eu me agarrei a tradições, a objetos, a práticas, mas não ao próprio Jesus. Com a voz embargada, tentei explicar: Senhor, eu achava que aquelas imagens te homenageavam, que acender velas era uma forma de chegar até o Senhor. Ele me olhou com tanta compaixão que aquilo por si só me desarmou. Não havia julgamento naquele olhar, mas havia verdade. Você buscou aquilo que podia ver e tocar, mas a fé verdadeira não precisa de muletas. Eu sempre estive mais perto do que você imaginava. Então ele me mostrou algo que ficou gravado em mim para sempre. Vi uma multidão. Eram milhares de pessoas, homens, mulheres, jovens, idosos. Alguns ajoelhados diante de imagens, outros apertando amuletos religiosos nas mãos. Muitos recitavam orações de forma mecânica, como se estivessem repetindo frases sem pensar. E o mais doloroso, todos estavam de costas para Jesus. Ele estava ali, bem ao lado de cada um deles, próximo o suficiente para tocá-los. Mas eles estavam tão focados nos rituais e objetos que nem percebiam sua presença. Vi o olhar dele, um olhar de dor profunda. Eles me procuram, mas estão olhando para o lugar errado, ele disse. Eu chorei. Chorei como se meu coração estivesse sendo despedaçado. Era como se visse minha própria história refletida naquela multidão. Vi meu marido, meus filhos, meus amigos. Pessoas sinceras, tentando servir a Deus, mas perdidas em rituais sem vida. Diga a eles, Jesus disse, com firmeza. Diga que eu estou vivo. Que estou ao lado deles. Mas que só poderão me encontrar quando me buscarem com o coração, não com tradições vazias. Naquele instante, percebi o quanto havia me enganado. Por anos, tratei minha fé como um conjunto de costumes, achando que agradava a Deus apenas por seguir regras. Mas agora eu via, não há valor em símbolos se meu coração está longe dele. Jesus então citou um trecho que eu conhecia, mas que só naquele momento compreendi de verdade. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4, versículo 23. E tudo fez sentido. Adorar a Deus é algo vivo. É uma entrega total. É olhar para Jesus e dizer: aqui estou. Ele não quer só gestos, quer nosso coração, nossa verdade, nossa atenção. Você precisa contar isso a eles, ele repetiu, com seriedade. Há muitos que ainda não entenderam. E o tempo está se esgotando. Essas palavras ecoaram dentro de mim com um peso que não posso explicar. Eu não sabia como faria isso.
nem se alguém acreditaria em mim. Mas no fundo, algo já havia mudado. Aquilo agora era a minha missão. A última coisa que me lembro foi a voz dele dizendo: "Você precisa voltar." Eu não queria, mas não tive escolha. A paz que me envolvia começou a se dissipar, e a luz que me cercava se afastou. A escuridão voltou lentamente, como uma névoa fria. Senti como se tivessem tirado um cobertor quente de cima de mim. Aquele vazio voltou, e com ele, uma dor forte no peito. Meu corpo ficou pesado. O ar parecia não chegar aos meus pulmões. Então, num solavanco, senti minha alma sendo puxada de volta. Abri os olhos de repente. Tudo estava embaçado. Ouvi vozes, apitos, passos correndo. Alguém segurava meu pulso. Máquinas em volta da cama. Estava viva. A paz que eu havia sentido lá havia sumido. De repente, eu estava de volta, naquele quarto branco, com o som das máquinas apitando e o cheiro forte do hospital me trazendo à realidade. Quis gritar, contar tudo o que havia acabado de viver, mas meu corpo não me obedecia. As palavras não vinham, e meu peito estava apertado, como se algo estivesse me esmagando por dentro. Voltar para este mundo depois de ter experimentado algo tão grandioso foi assustador. Passei dias no hospital tentando entender o que havia acontecido. Os médicos me explicaram que eu tinha sofrido um infarto muito sério e que por alguns minutos, meu coração havia parado. Segundo eles, se minha vizinha não tivesse agido rápido, talvez eu não estivesse mais aqui. Eles tentavam racionalizar tudo com explicações técnicas, mas nada daquilo conseguia traduzir o que eu realmente vivi. Aquilo não foi um simples desmaio, nem uma alucinação causada por medicamentos. Eu sabia o que tinha visto. Eu estive com Jesus. Eu ouvi sua voz. As primeiras noites foram as mais difíceis. Sempre que fechava os olhos, revivia tudo outra vez. A luz, a paz, a presença dele, e aquela frase que não saía da minha mente: "Você precisa voltar e avisá-los." Aquilo não era um sonho. Era real. Mais real do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado nesta vida. Mas o desafio maior começou quando voltei para casa. Agora eu tinha que cumprir o que me foi pedido. E foi aí que a luta realmente começou. Decidi falar com meus filhos primeiro. Sentei com eles, contei com todo o cuidado o que havia acontecido. Detalhei cada momento, cada palavra que ouvi. Mas os olhares que recebi de volta me cortaram o coração. Um deles sugeriu que tudo havia sido uma ilusão causada pelo trauma. Outro apenas me abraçou com aquele olhar de quem acha que você está ficando velha e confundindo a realidade. Doeu. Doeu profundamente, porque aquilo tinha transformado minha vida, e eu queria tanto que eles também entendessem. Mas ninguém parecia levar a sério. Tentei então compartilhar com algumas amigas da igreja, achando que por serem cristãs, elas compreenderiam melhor. Algumas ouviram com respeito, outras desconversaram. Uma delas, muito devota às imagens, me cortou no meio da conversa e disse que eu estava exagerando, que aquilo era fanatismo. Isso me entristeceu, porque o que eu vivi não era uma crítica, era um chamado à verdade. Houve momentos em que pensei em me calar, que talvez fosse melhor guardar tudo para mim. Mas toda vez que o desânimo chegava, aquela voz voltava: "Você precisa avisá-los." Comecei então a orar. E foi na oração que compreendi: não era minha função convencer ninguém. Mas eu podia contar. Podia dividir o que vivi, mesmo que para alguns soasse estranho. E foi isso que comecei a fazer. Não com raiva, nem julgamento, mas com amor. Com o coração sincero de quem apenas quer mostrar que Jesus está perto. Muito mais perto do que imaginamos. Passei a falar dele com mais clareza. Dizia que ele não está preso a símbolos ou imagens. Que ele quer um relacionamento real. E aos poucos, algo surpreendente começou a acontecer. Algumas pessoas pararam para ouvir. Vi olhos marejados, vi gente emocionada dizendo que se sentia longe de Deus há muito tempo, mas que ao ouvir meu relato, sentiu vontade de recomeçar. Claro, também houve rejeição. Fui chamada de exagerada, até de fanática. Teve quem achou que eu estava atacando sua fé. Mas eu nunca quis isso. Eu só queria que entendessem que há algo muito mais profundo e verdadeiro além dos rituais. Algo vivo. Tive dias em que chorei sozinha,
pedindo forças para continuar. Mas sempre que pensava em desistir, lembrava daquele olhar, o olhar de Jesus. Aquele olhar que me atravessou com amor e verdade. E isso me fazia levantar outra vez. Depois daquilo, minha vida nunca mais voltou a ser a mesma. Não dava. Eu não conseguia fingir que nada tinha acontecido. Havia uma missão dentro de mim, e eu precisava segui-la. Mas no começo, foi difícil saber por onde recomeçar. Passei dias buscando em oração uma direção. Eu sabia que não bastava simplesmente ir à igreja de novo como antes. Algo em mim havia mudado por completo. A transformação começou dentro do meu coração. Minhas orações passaram a ser diferentes. Antes eu achava que precisava de uma imagem ou de um crucifixo para me conectar com Deus. Agora eu só fechava os olhos e falava com Jesus, como se Ele estivesse do meu lado. E Ele estava. Sempre esteve. Percebi que Ele escutava tudo, até mesmo quando eu achava que estava sozinha. Minhas palavras se tornaram verdadeiras, sem ensaios, sem repetições. Pela primeira vez, minha fé era viva. Minha casa também mudou. Aqueles objetos que antes pareciam tão importantes já não faziam mais sentido. Aos poucos, fui tirando as imagens, não por desprezo, mas porque agora eu sabia, Jesus não está nelas. Ele está em mim. Está em cada momento em que decido buscá-lo de coração. No lugar das imagens, coloquei momentos de oração, louvor, leitura da palavra. Isso transformou o ambiente da minha casa e da minha alma. Comecei então a compartilhar meu testemunho sempre que tinha uma chance. Nem sempre era fácil. Algumas pessoas evitavam o assunto. Outras ouviam, se emocionavam. Um dia, uma senhora veio até mim na igreja, com lágrimas nos olhos. Disse que há anos se apegava a uma imagem em busca de consolo, e que agora entendia que Jesus queria algo mais, o coração dela. Isso me confirmou que eu estava no caminho certo. Porque foi isso que aprendi com tudo que vivi. Jesus não quer que a gente apenas repita gestos ou se apegue a tradições. Ele quer estar presente. Ele quer ser nosso amigo, nosso Senhor, nossa companhia viva e constante. Se eu puder deixar uma coisa para você hoje, é isso. Não importa quanto tempo você acredita que está no caminho certo. Jesus está muito mais próximo do que você imagina. Mas é preciso buscá-lo com verdade. Sem filtros. Sem intermediários. De coração para coração. E se essa história tocou você, é porque Ele também está te chamando. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.